Bom dia a todos os presentes e aos internautas que nos assistem e nos ouvem pela rádio e pela CRA RJ Play ao vivo, direto da Firjan, no centro do Rio de Janeiro. Pedimos a todos a gentileza de manterem seus telefones no modo silencioso. Sejam muito bem-vindos ao 11º Encontro de Administradores, promovido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Os ENCADs têm o objetivo de mobilizar, unir e valorizar os profissionais administradores e tecnólogos de gestão, assim como nossos futuros profissionais, os estudantes de administração, promovendo a reflexão e o debate sobre temas de interesse da profissão e da sociedade em geral. Além do grande encontro realizado anualmente na capital, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promove diversos encontros e palestras nas 5 cidades onde estão instaladas as casas do administrador e em diversas outras no interior do Estado, promovendo a integração e a troca de experiências entre milhares de profissionais, empresas e estudantes daquelas localidades. Agradecemos a presença dos conselheiros e conselheiras do CRA-RJ, administrador Leocir Dalpai, administrador Miguel Marum, administrador Manuel de Oliveira, administrador Clésio Guimarães Faria, ex-conselheiro administrador Gerson Rocha, administradora Elioneide Venâncio, administradora Renata Vasconcelos, administrador Wallace de Souza Vieira, administrador Paulo Holanda, administrador Marco Aurélio de Sá, administradora Mara Biasi, administrador Francisco de Jesus e administradora Sueli Mota. Agradecemos a presença das seguintes autoridades: administrador Hélio Tito, presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso, e o ex-presidente do CRA-RJ, administrador Abílio Tomás de Freitas. Agradecemos aos nossos patrocinadores: Conselho Federal de Administração, Qualicorp, Capital Humano, Fundação Getúlio Vargas, Contém Administradora de Benefícios, Banco do Brasil, Plural, e também aos nossos apoiadores, a APAE, Associação Beneficente de Professores do Estado do Rio de Janeiro, a CERTEM, Associação Brasileira do Trabalho Temporário, e a CARGE, Associação de Cama e Café e Albergues do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos ao Sistema Firjan pela cessão deste espaço. E para a abertura deste 11º Encontro de Administradores do Rio de Janeiro, convidamos o administrador Jorge Humberto Moreira Sampaio, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Bom dia, bem-vindos ao 11º Encontro dos Administradores. É um grande prazer estar aqui e dar as boas-vindas em nome do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, aos presentes e aos internautas que nos assistem e nos ouvem ao vivo neste momento. Cumprimento especialmente o nosso presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira, profissional que dedica sua vida e elevada capacidade de liderança ao crescimento e reconhecimento da nossa profissão. Cumprimentando o presidente Wagner Siqueira, eu cumprimento todos os colegas administradores, conselheiros do CRA-RJ, presidentes e conselheiros regionais e federais de outros estados brasileiros aqui presentes. Em setembro, comemoramos 52 anos da efetiva regulamentação da profissão do administrador. Acredito que a grande mudança e, ao mesmo tempo, o grande desafio da administração é demonstrar à sociedade a importância da boa gestão e do planejamento realizados por um profissional qualificado. Já andamos muito nesse sentido, mas ainda é preciso mais. É preciso conscientizar a população
de que o agravamento da crise brasileira passa diretamente pela gestão da má administração de recursos financeiros, humanos, naturais, educacionais e tantos outros. Uma análise consciente da situação brasileira no cenário mundial nos mostra que a má gestão vem de muitos anos, acarretando cotidianamente mais um problema aos milhões já existentes e que não podem ser resolvidos de uma hora para outra. Mas temos a certeza de uma coisa: a resposta nós sempre tivemos. A boa gestão e a administração consciente e responsável são os agentes transformadores desta triste realidade em que hoje nos encontramos. Mas como conquistar isso? Algumas medidas precisam ser tomadas e o sistema CFA-CRA, capitaneado pelo presidente administrador Wagner Siqueira, e tendo o CRA-RJ, logicamente, como uma base forte e preparada, vem se posicionando como nunca, apontando os desvios, os erros e as possíveis soluções para as questões nacionais que estão além dos muros do nosso sistema. Porque entendemos que essa é a nossa grande colaboração como cidadãos, como profissionais e cidadãos. E já temos alcançado resultados, pequenas vitórias que vão contribuir para uma solução efetiva, utilizando a inteligência, conhecimento e abrangendo a nata do pensamento administrativo brasileiro. E, é claro, apontando caminhos gerenciais que nos levem ao sucesso como país e como sociedade. Quero dizer aos amigos profissionais que precisamos sair da inação, sair do desconhecimento e da alienação do processo social que não admite vácuo, como diz o presidente Wagner Siqueira sempre. Vamos juntos em busca do progresso, da merecida expansão desta ciência fundamental e que deve alicerçar a democracia e o desenvolvimento brasileiro nos próximos 52 anos e muito mais ainda. Muito obrigado. Durante as palestras, solicitamos que as perguntas da plateia sejam encaminhadas por escrito e entregues aos nossos colaboradores para que possamos atender ao máximo possível dentro das limitações de tempo de que dispomos. Por favor, não esqueçam de colocar seu nome e seu e-mail no formulário de pergunta. Caso não dê tempo de responder todas aqui, elas serão encaminhadas aos palestrantes para que possam responder, então, posteriormente. Informamos que os internautas também poderão interagir conosco e enviar suas perguntas aos nossos palestrantes pelas redes sociais do CRA-RJ e pelo CRA-RJ Play. O primeiro painel desta manhã nos apresentará os resultados de um importante projeto desenvolvido pelo Conselho Federal de Administração através de sua Câmara de Gestão Pública, o Índice CFA de Governança Municipal. Para nos falar sobre o IGM, convidamos o conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e presidente do Conselho Federal de Administração, o administrador Wagner Siqueira. Convidamos também o administrador Rodrigo Neves Moura. E Marcelo Gomes da Silva, membros da Câmara de Gestão Pública do Conselho Federal de Administração. Eu passo a palavra ao administrador Wagner Siqueira. Eu estou me sentindo aqui nesse painel como o botãozinho que vem para a festa, mas que, em verdade, né, para esse botão estar aqui, teve a costureira, tem a linha, tem a agulha, tem tudo que segura. Em verdade, eles é que fazem esse processo da Câmara de Gestão. E eu estou levando a glória aqui, efetivamente aparecendo como botão na festa. Em verdade, o Conselho Federal encaminha-se agora no sentido de voltar, de se dedicar ao debate das políticas públicas nacionais. Estamos, então, vamos apresentar hoje, através de Marcelo e de Rodrigo, que são funcionários do Conselho Federal de Administração, da nossa Câmara de Gestão Pública, que vão apresentar esse modelo que começou a ser desenvolvido em dezembro de 2016
e que está agora em pleno desenvolvimento. Já estamos fazendo a atualização dos dados para 2017. Índice de governança municipal. Eles vão explicar o sistema todo, mas não se basta aí. Em verdade, os observatórios de políticas públicas costumam ser contaminados muito por um processo ideológico, por opções de interesses específicos do lado A ou do lado B. O que queremos desenvolver é desenvolver análises que aqueles que têm as opções ideológicas o façam como quiserem, mas que nós vamos dar e vamos continuar dando é o conhecimento técnico, o conteúdo factual e de dados das realidades, no caso das gestões municipais dos municípios brasileiros. Mas não paramos aí. Agora, no final deste mês, durante o encontro que vai ser realizado em Gramado, que é o FIA, nós vamos já apresentar também um outro observatório, como o IGM, que é sobre saneamento público, uma questão fundamental que para o Estado do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, é decisivo, é um tema muito forte, muito cadente aqui hoje, em relação à questão e ao debate e aos interesses da população carioca, da sociedade carioca e fluminense e da realidade do nosso Estado. Portanto, é preciso que a gente... depois vamos falar sobre presídios. Também os dados e indicadores da questão dos presídios, portanto, da questão de segurança, né, da segurança pública. Ainda há pouco tempo, emiti algumas opiniões sobre a questão da Rocinha, mostrando a relevância do problema de gestão. Em verdade, é claro, a gente não vai reduzir tudo à gestão, mas é claro que as forças da polícia civil e militar, as forças da polícia penitenciária, as forças da justiça, principalmente as varas penais, e o Ministério Público, se não se sentarem à mesa e não entender que essa é uma questão sistêmica, que não é uma questão de polícia, e também não é uma questão social, é uma questão de gestão do processo de segurança pública, vamos achar que a realidade que aconteceu na Rocinha é uma atipicidade, que não é, que isso acontece todos os dias nas favelas da cidade e do Grande Rio. Em verdade, a sociedade brasileira, ela é interessante, ela quer o progresso, ela quer o desenvolvimento, mas ela não quer a mudança. Se reedita e se concretiza na nossa realidade, é preciso mudar tudo, para que tudo fique exatamente como está. Reformas e oportunidades no mercado de trabalho. Queremos a modernização das relações de trabalho, mas queremos manter insepulto, né, o cadáver de uma legislação da primeira metade do século XX. Não compreendendo que as relações de trabalho no mundo se alteram profundamente, que cargos e funções impensáveis em 42 hoje existem. Queremos uma reforma de previdência, queremos uma previdência justa, mas queremos consagrar e consolidar os privilégios de uma previdência que é uma aristocracia pública, recebe valores de salários, o pessoal do mundo jurídico, o pessoal da auditoria e o pessoal também dos fiscais, né, do mundo fiscal, são salários absolutamente incompatíveis com o que ganham o resto do funcionalismo e a classe trabalhadora em geral. Então, a gente quer fazer uma reforma sem querer acabar com os privilégios. Salários de 200 mil, toda hora olhamos isso nos jornais. Então, isso significa aposentadoria, pensões, além do salário. Quanto custa isso? Qual é a disparidade do desequilíbrio, se existe ou não existe desequilíbrio de previdência? É da grande massa de trabalhadores que ganham pela previdência? Ou é a pequena massa de privilegiados que ganham uma parcela substancial disso? Queremos mudar isso, mas queremos manter exatamente tudo como está. Em verdade, a sociedade brasileira está se caracterizando, a sociedade, e aí, portanto, suas elites representativas, como adoradores da inércia. Falamos que não existe preconceito contra o negro, contra a mulher, contra o portador de deficiente, etc. Mas consolidamos, na realidade das organizações, esse preconceito
porque a lei diz uma coisa, mas, como dizia Capistrano de Abreu, precisamos de uma lei única, certamente. Cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrária. Portanto, temos aí consolidado uma disparidade entre aquilo que diz e aquilo que faz, entre a intenção e a ação, entre a palavra e o gesto, entre a realidade e o ideal que propugnamos. Nós, profissionais de administração, temos uma responsabilidade nisso. Costumo dizer que ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político. E o papel político não é partidário, né? Mas é quando a gente está no posto de trabalho, fazendo um processo novo de trabalho, estamos consolidando ou não o preconceito e a discriminação, ou humanizando o mundo das organizações. Porque a organização pública e particular é o reduto autoritário da sociedade brasileira ainda. A democracia não avança apenas no voto e na escolha de melhores representantes parlamentares. Ela avança concretamente, efetivamente, no cotidiano das relações de trabalho dentro das organizações. Quando a gente tem uma legislação trabalhista que tem 1000 artigos e mais de 1.700 resoluções, a gente vê que o papel do movimento sindical brasileiro em relação às pautas de negociações são absolutamente risíveis, não importa o tamanho que esses sindicatos tenham. Absolutamente risíveis, se nós olharmos os processos. E aí falamos em negociação, fazemos cursos de negociação, programas de negociação, mas a lei decide tudo. E a pessoa é tratada absolutamente como infantilizada, o adulto. Portanto, nossa profissão tem uma responsabilidade política em relação a isso. Somos muito pouco ainda. Diz assim, tem muito administrador. Não, tem pouco. A gente tem, pelo número de empresas no Brasil que existe, se tivesse um administrador, apenas por uma empresa, para cada uma dessas empresas, a gente estaria algumas vezes menos profissionais registrados, formados em administração para exercer esses cargos. Muito diferente, né? Vamos só pensar, tem 8 milhões de empresas no Brasil? Tem? Talvez tenha, né? Quantos administradores nós temos formados no Brasil? E quantos registrados? 400 mil registrados, 8 milhões, isso dá mais de 20 vezes, né? Não é isso? Há menos de pessoas, então a gente não tem quantidade. Vamos falar baixinho aqui, que os colegas da televisão que estão ouvindo, nem a rádio, não nos ouçam e não nos vejam. Mas também de qualidade a gente precisa aprender mais, estudar mais, se dedicar mais, porque como trabalhadores intelectuais, obviamente temos que estar sempre exercendo o nosso desenvolvimento intelectual. Como um trabalhador manual desenvolve a sua habilidade. Me formei e agora não preciso ler nem orelha de livro, realmente a gente vai ficando no século da sociedade do conhecimento, da inteligência cada vez, inclusive artificial, cada vez mais veloz. A gente se esquece que a tecnologia avança à velocidade da luz, a velocidade orbital, mas a mentalidade das organizações e, portanto, a nossa própria mentalidade, muitas vezes avança à velocidade do carro de boi. Porque não há organização sem pessoas. As organizações são ficções jurídicas. Elas não existem se tiverem pessoas, se não tiverem pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Se a gente tira as pessoas da organização, a gente tem um prédio. A gente não tem uma organização. Portanto, se a nossa mentalidade, enquanto pessoas, enquanto organização, enquanto grupos humanos dentro da organização para conseguir um objetivo, está tão distante da tecnologia, a gente começa a mascarar essa tecnologia de velocidade orbital como a nossa mentalidade estivesse no mundo das organizações semelhante à tecnologia que nós estamos desenvolvendo. E não estamos. Efetivamente não estamos. As práticas, o preconceito, a discriminação, as relações de trabalho são tão atrasadas como fossem no começo do século XX. Talvez estejamos na Idade Média do conhecimento das organizações, pensando que estamos vivendo o humanismo das relações de trabalho dentro do mundo do trabalho. É com esse contexto que a gente precisa refletir. A gente quer a mudança,
mas, ao mesmo tempo, fico vendo, veja a inércia, e não poderia deixar de saudar aqui o presidente do Conselho Regional do Mato Grosso, Hélio Tito, e dizer o seguinte: veja a inércia. Essa é uma sociedade que quer mudança e que vota contra o Uber, na Câmara Municipal e no Senado Federal. Quer dizer, do Iapoque ao Chuí, o atraso, né, em relação à realidade que existe no mundo contemporâneo se conforma e se consolida. É exatamente a mesma coisa que os trabalhadores da região, da zona da área industrial, né, da época da Revolução Industrial, faziam quando tiravam o sabor, né, o tamanco, e botavam no sabor, em francês é tamanco, né? Sabotagem, portanto, é botar o tamanco dentro da máquina. Exatamente isso que o trabalhador da Revolução Industrial fazia, nós estamos fazendo agora, renegando o processo de transformação e de mudança, vendo que profissões estão acabando e outras vão surgir. Mas a gente quer manter a roda da história paralisada. A nossa profissão como agente de mudança tem que participar do debate social, tem que participar do debate político, tem que por isso, né, a gente tem que discutir as questões que afetam a sociedade brasileira. Não pode acontecer a crise dos anões do orçamento, em 93, e agora vai tudo mudar, mas a crise do orçamento acaba nas pedaladas e continua hoje, em que o orçamento, que é uma matéria do administrador, que é uma realidade do profissional de administração, efetivamente funciona como se fosse, né, um instrumento de ficção. Eu costumo usar umas palavras mais fortes, viu, Leuci? Viu, Jorge? Mas, em verdade, o orçamento não é um instrumento de planejamento na sociedade brasileira. E aí você não tem a organização, quanto que o presidente americano mexe no orçamento, o homem mais poderoso do mundo. Às vezes tem uns Trumps lá também, né? De repente tem, mas está certo. Quanto que ele mexe no orçamento? 0. Se a gente pegar qualquer prefeito, vamos ver o índice. Qualquer prefeito, em qualquer diário oficial do Brasil, de qualquer estado, em qualquer época, e já estou encerrando para vocês poderem falar, vai estar lá um decreto mudando um PT para outro. PT é programa de trabalho. E muda um orçamento inteiro, o tempo todo. E pior, a lei de diretriz orçamentária tem que ser feita. Como a lei do orçamento, ela vem depois da LDO, a lei de orçamento muda a LDO. O Carlos Roberto já está interessado nisso, né, Carlos Roberto? Você que é professor de orçamento. A gente ensina, às vezes, uma coisa que deve ser, mas que, na realidade, da administração pública não é. E ainda tem o plano plurianual, que também muda tudo, que é mudado de tudo. E aí, o orçamento é uma ficção. Eu prefiro dizer, é uma fraude na administração pública. E se o orçamento não for sério, e se o administrador não discutir essa questão, outras pedaladas continuam acontecendo. E nós temos que denunciar isso, nós temos que corrigir isso, nós temos que exibir esse tipo de prática. Estava vindo agora no Uber, estava perguntando, né? Por isso que a gente estava votando, porque o cara perguntou, como é que é? Não, está tudo bem. Ele estava dizendo assim, o Rio de Janeiro e São Paulo, fiquei até surpreso, são uma das 5 capitais que mais tem utilização de Uber. Bom, pelo menos nós estamos usando. Bem, o IGM, ele está nessa primeira versão, ele tem resultados objetivos muito concretos, eles vão ter dificuldade de apresentar aqui por causa da televisão, né? Mas o IGM está a seu dispor, para o seu diagnóstico. A gente quer fazer um instrumento técnico, sabendo que técnico pode estar de um lado ou de outro, mas é um instrumento técnico, para vocês, na prefeitura, na administração pública, na empresa privada, avaliarem a realidade do municipal. A Firjan tem um índice muito importante, que é o índice Firjan, a questão fiscal, né? Mas o índice Firjan, para nós, é um dos índices que nós estamos considerando. Estou muito ansioso para lançarmos, vou repetir, agora em outubro, final de outubro, também o nosso índice de saneamento, que vai chamar como? Índice, ainda não tem nome. Estão inventando um título. Significa o seguinte, esses são instrumentos a serviço de você, colega. A você, colega que está aqui, aos colegas que estão nos assistindo pela televisão, e não esquecemos, mais importante ainda, nos ouvindo pela rádio, que todo mundo sabe, né, Jorge Humberto, que minha queridinha mesmo é a rádio, não é a televisão, é a rádio. Hein? Tá certo? Porque a rádio tem comunicação mais forte. Cadê o Eli? Não está aí? Né?
Ah, está ali? Então tá bom. Então ele gostou de ouvir isso. Muito bem, muito obrigado a vocês pela... Eu vou ficar dando palpite aqui de novo, estou aparecendo como botão, mas eu tenho a alegria de ver trabalhos técnicos que nós vamos cada vez mais oferecer e vamos participar mais do debate. Muitos colegas me perguntaram, por que o Raposão? Porque o Raposão é uma investida indevida, gananciosa, voraz do sistema bancário no nosso bolso. E também no bolso do Conselho, mas no bolso de cada um de vocês que pagam boletos. Muito obrigado. Tá bom. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui no Rio de Janeiro para apresentar o nosso IGM. Como o presidente Wagner colocou, o IGM, o envolvimento das pessoas com a gestão pública deve fazer parte do dia a dia, né? O tema central, reformas e oportunidades do mercado de trabalho, se nós não nos envolvermos com a questão da gestão pública, com as políticas públicas, a gente não vai avançar. E nós, administradores, formadores de opinião, nós temos que realmente não só pensar na questão da área privada, mas também da área pública. O Marcelo trabalha comigo, vou pedir para ele ficar lá do computador, Marcelo, porque daqui a pouco a gente vai apresentar o hot site para a gente fazer algumas interações aqui e mostrar como que vocês poderão consultar o IGM. Deixa eu pegar aqui o passador. Todo mundo consegue ver a palestra, né? Então, inicialmente, eu queria justificar a ausência do nosso diretor, o Antônio José Leite Albuquerque, que, devido a compromissos profissionais de última hora, não pôde vir para apresentar aqui a palestra. Mas ele pediu escusas, mas pediu para que a gente apresentasse e não deixasse de estar aqui presente. Deixa eu ligar aqui. Agora foi. Bom, então o Conselho Federal, né, ele tem como missão promover a ciência da administração, valorizando as competências profissionais, sustentabilidade das organizações e o destaque que a gente coloca ali é o desenvolvimento do país, né, que é a missão do Conselho Federal do Sistema CFA-CRAs. E a Câmara de Gestão Pública, ela foi criada, o CFA trabalha com câmaras setoriais. E a Câmara de Gestão Pública foi criada recentemente, quer dizer, em 2013, e ela tem como objetivo tratar essas questões emblemáticas do Estado brasileiro, proporcionar a reflexão e o debate, tratar também sobre as questões das melhorias dos serviços e das políticas públicas, com estudos e projetos, que é o que buscamos fazer aqui com o IGM, e também sobre a modernização da administração pública, trazendo resultados e experiências. E o IGM também proporciona essa busca de boas práticas, de a gente buscar mostrar isso através do IGM. Bom, o IGM ele foi construído a partir de 3 bases, que é a base fiscal, a base de gestão e de desempenho. Para cada dimensão, a gente chama isso de dimensão. Essas dimensões possuem indicadores em cada quadradinho daquele ali, que é fiscal, gestão e desempenho. E nós vamos mostrar quais são esses indicadores que compõem essas dimensões e como que ele foi construído a partir de uma metodologia que eu vou explicar. Bom, então, é importante destacar que o IGM ele trabalha com dados secundários. Nós não vamos lá nas prefeituras coletar as informações. Nós buscamos a partir de dados oficiais que são disponibilizados pelo IBGE, pelo DataSUS, pelo INEP, na área educacional. E, no início do trabalho, nós coletamos 475 variáveis, que nós, fazendo o cruzamento e a geração dos dados, gerava mais de 2,4 milhões de dados. E esse grande banco de dados, começamos a trabalhar essas variáveis a partir daquelas 3 dimensões, que é a fiscal, a dimensão gestão e a dimensão desempenho, que vocês podem acompanhar no folder que vocês receberam, acho que aí na pasta de vocês. E a partir dessa análise desses dados, nós filtramos, fizemos uma grande análise estatística com consultores especializados e conseguimos chegar a 15 indicadores e 65 variáveis. Então, essas são as dimensões, né? A dimensão gasto e finanças públicas, que, como o presidente Wagner colocou,
Nós utilizamos aqui um dos componentes, que é o índice FIRJAN, de gestão fiscal, além de mais 2 componentes, que trata da questão do gasto em saúde e o gasto em educação per capita. Ou seja, são várias variáveis que a gente vai explicar mais detalhadamente. Pode ir passando, porque acho que... Bom, pode deixar aí. O índice ele foi construído a partir de uma cadeia de governança. Então, o que é essa cadeia? A gente buscou analisar, através da coleta de variáveis, de dados, o que podíamos medir em relação à qualidade e à capacidade institucional. Isso que o presidente Wagner colocou, essa questão da crise, da violência, da rocinha, está diretamente envolvida essa questão da qualidade e da capacidade institucional, da segurança pública, dos órgãos, e como que esses órgãos se relacionam e se colaboram entre eles e com a sociedade. Também buscamos identificar variáveis que pudessem traduzir nesse componente. E também o desempenho, que é o resultado que é gerado pelo município. A partir dessas dimensões, qual é o valor público que é gerado para a sociedade? Qual o impacto? Qual o impacto de um bom relacionamento da questão da segurança? O que ela está entregando para a sociedade? Como que ela se relaciona? Qual o impacto está sendo gerado? Qual a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos? Então, esse é o contexto que foi construído o IGM. Essa é a metodologia. A metodologia ela está disponível no hot site, que nós vamos apresentar, mas, inicialmente, fizemos um benchmark. A gente foi atrás de vários indicadores nacionais e internacionais que pudessem tratar da questão de governança. E, a partir dessa análise, buscamos selecionar alguns indicadores, e esses indicadores fizemos consulta a especialistas, fizemos um tratamento estatístico desses indicadores para saber se tinha correlação entre si, qual era a abrangência também geográfica, porque não adiantava a gente coletar um dado muito bom, mas que só pudesse medir poucos municípios. Alguns índices que medem, por exemplo, competitividade, eles analisam só municípios a partir de 100 mil habitantes. Por quê? Porque são municípios que geram essas informações. O nosso IGM, nós buscamos também contemplar a maior abrangência de municípios. E consolidamos esses dados em um grande banco de dados, que é uma base que está em Excel, pode ser baixada, todos os dados estão disponíveis no hot site, e são dados abertos, para quem quiser consultar, fazer estudos, enfim. Bom, aqui é um comparativo, vou ler rapidamente, mas nós sabemos, aqui foi comentado, nós temos o índice FIRJAN de gestão fiscal. Foi lançado recentemente, agora, a versão 2017, os dados de agosto, que eles trabalham dados que são retirados do Tesouro Nacional. Só que ele trabalha a questão dos dados em relação à gestão fiscal. O nosso IGM, ele abrange, na verdade, várias áreas, como educação, saúde. Deixa eu só voltar aqui. Esse primeiro índice aqui, que é o Índice de Responsabilidade Fiscal e Social da Confederação Nacional dos Municípios. Ele pega aqui 4 áreas. O REM, que é o Ranking de Eficiência Municipal da Folha de São Paulo, ele vai um pouquinho mais além, pega uma questão de saneamento, recursos humanos, ele mede a quantidade de funcionários públicos e utiliza o índice do IDHM, que é o índice já conhecido da Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O índice de efetividade de gestão municipal do Tribunais de Contas, esse aqui ele é interessante porque ele vai na base, ele faz a pesquisa primária, ele manda um questionário para os municípios e eles respondem. Mas também ele é limitado em algumas áreas. O próprio índice FIRJAN, que eu já falei, e aqui nós temos aqui o índice CFA de gestão, índice de governança municipal, que além da gestão, ele contempla várias outras áreas que nós vamos explicar. Está passando isso. Bom, aqui é só o objetivo do IGM não é simplesmente fazer um ranqueamento por si só. A ideia do IGM é mostrar o município que tem uma boa classificação, o que ele tem de bom, o que eu posso ir lá e buscar identificar essas boas práticas. Essa é a proposta do IGM. Mas a gente acaba gerando um ranking de qualquer forma. Por exemplo, aqui, em primeiro lugar, ficou Ilhabela, São Paulo. Santana do Parnaíba, Bombinhas. Bombinhas é interessante que nós fomos lá em Bombinhas conhecer realmente se o IGM
ele refletia a realidade. Produzimos uma série, que a gente vai mostrar daqui a pouco, que mostra exatamente as 3 dimensões do ponto de vista de uma matéria assim, jornalística, que foi feito pela própria equipe lá do CFA. Posso comentar? Claro. Veja bem, colegas, você trabalha numa prefeitura ou é consultor de uma prefeitura qualquer. Você pode utilizar esse índice como referência de diagnóstico da realidade daquela prefeitura e discutir com os gestores municipais implementação de políticas públicas a partir desses diagnósticos que surgem do IGM como indicadores. Nós não vamos ter a solução concreta, mas você vai ter a solução concreta discutindo na prefeitura isso. É importante. Esse é um instrumento de trabalho também ao profissional de administração para melhorar como servidor público, como trabalhador de uma prefeitura ou como consultor numa prefeitura, eventualmente. Um instrumento de trabalho. Quer dizer, não queremos, como ele diz, não queremos o ranqueamento, temos o ranqueamento, temos quem é melhor, quem é pior. Em relação a Bombinhas, tivemos, é verdade, fizemos 3 reportagens na cidade para mostrar alguns exemplos importantes. Por que Bombinhas, cidade pequena, do lado ali da cidade de Camboriú, em Santa Catarina, teve esse desempenho, que é importante. Tem algumas sugestões, casos de sucesso, né? Tem 3 filmes, mas há outras prefeituras, sei como é que a política influi, que não quiseram fazer o programa porque mudou o prefeito, então eles não quiseram fazer o programa, porque senão ia prestigiar o prefeito anterior que saiu. Exato. Também tem isso. É complicado. Bom, continuando... é o filme, né? Então, o que a gente acabou de falar veio na hora certa. Então, essa é uma série... São filmes longos, né? Explica. Isso, a gente não vai mostrar todos aqui, porque estão disponíveis no YouTube, no canal do CFA, que é o CFA Play. Mas esse vídeo ele é só uma chamada e mostrando essa série que foi realizada. São 3 vídeos de média de 8 a 10 minutos, são 3 episódios, onde nós fomos lá em Bombinhas procurar identificar o resultado do IGM. Por que ela estava bem na dimensão fiscal? O que Bombinhas fez para ter uma arrecadação de receita? Ou seja, lá eles implementaram, por exemplo, uma taxa de proteção ambiental, que é a TPA, e essa taxa ela é cobrada dos carros que entram em Bombinhas, porque Bombinhas é uma cidade turística, veraneio, ela tem uma quantidade de 20 mil habitantes no seu período normal, e na época do verão passa de 300 mil habitantes. E é um lugar assim, paradisíaco mesmo, com várias reservas ecológicas. Como você vai manter tudo isso com 300 mil turistas visitando Bombinhas? Então, a prefeita teve que implementar uma taxa de proteção ambiental que já está servindo de modelos para outros estados. Parece que agora teve aqui em Arraial do Cabo, né, no Rio de Janeiro. A gente teve, semana passada, uma reunião de trabalho no município de Cabo Frio, sobre o IGM. Tinha outros municípios lá presentes também, e ficou importante que Arraial do Cabo está fazendo. Parece que o nosso secretário municipal, Clésio Guimarães, que é nosso conselheiro municipal de Fazenda de Cabo Frio, também está pensando nisso, não é, Clésio? Está aí o Clésio, cadê o Clésio? Não é isso, Clésio? Então, isso, em verdade, são políticas públicas, são efeitos que o sistema já propicia ao divulgar as boas práticas de gestão. Faça isso também no seu município, na consultoria que você realiza. Use o instrumento IGM do Conselho Federal de Administração, porque esse instrumento também é do Conselho do Rio de Janeiro. Esse é o portanto. Isso, vamos ver o vídeo, por favor. Uma nova forma de enxergar a gestão dos municípios brasileiros. A perspectiva de quem entende de gestão profissional. O Conselho Federal de Administração lança a série Desvendando a Gestão dos Municípios, que vai traduzir as informações do Índice CFA de Governança Municipal. Cada temporada traz 3 episódios sobre o município avaliado. Para começar, Bombinhas, em Santa Catarina, que ficou em 3º lugar no ranking nacional do IGM CFA. Não precisa mais aguardar, já está disponível para visualizar. E Bombinhas, realmente, a gente entrevistou as pessoas na rua e tinha um posto de saúde. Vou dar só um exemplo prático. Há 4 anos atrás, as pessoas tinham que chegar 4, 5 horas da manhã para marcar uma consulta, e agora, quando a gente foi lá, em abril, se não me engano, as pessoas iam no posto de saúde, retiravam a senha, e em 10, 15 minutos era atendido. E
um dado que foi mostrado para nós, que um determinado plano de saúde ele teve a maior desistência de planos naquele município, porque a área de saúde pública estava atendendo. Então, o que está acontecendo nesse município? É isso, né? A prefeita realmente se dedicou, e lá tem os comentários que ela reforça muito a questão da profissionalização da gestão pública. Ela tem equipe de administradores na gestão dela. Então, isso realmente foi um diferencial. O próprio secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Bombinhas, ele é administrador. Acho que o vice-prefeito também é. E eles foram categóricos na questão de a gente ter uma gestão profissionalizada. Então, é isso que foi destacado. Então, continuando aqui. Acho que eu apertei algum botão aqui. Bom, aqui não vai dar para ler, mas só para mostrar para vocês que nós buscamos também identificar quais são os municípios aqui do Rio de Janeiro em cada dimensão. Então, no IGM, que é a nota geral das 3 dimensões, na fiscal, gestão e... Isso, eu vou ler e desempenho. Então, na nota geral, Niterói ficou com a melhor nota. Na questão fiscal, a armação dos Búzios. Por quê? Porque aí tem que analisar por que a armação dos Búzios teve uma boa gestão fiscal. Porque lá tem uma receita própria, provavelmente de royalties, enfim. Tem que fazer essa análise aprofundada, mas ela ficou em primeiro lugar. Na questão da gestão, ou seja, o que essa dimensão traduz? Que instrumentos de gestão o município dispõe, ou seja, se ele possui consórcios públicos, que a gente estabelece no indicador articulação institucional, será que o município ele tem ou não consórcio público? Como é que está o índice de transparência do município? Nós também buscamos utilizar o índice do Ministério Público Federal, que trata da questão da transparência. Questão do planejamento urbano. O que o município tem? Será que ele possui legislações que possam auxiliar no planejamento urbano do município? Legislações que podem assegurar um interesse social para, por exemplo, para políticas de habitação, construção de casas, enfim, contribuições de melhoria, são vários instrumentos de legislação que o município pode ter e pode buscar isso através de outros e fazer essa troca de experiência, que são instrumentos que auxiliam no planejamento do município. É preciso também que a gente registre o mau desempenho dos municípios do Estado do Rio de Janeiro em relação às médias nacionais. O melhor município do Rio de Janeiro ficou em que lugar na média nacional? O melhor? É. Eu vou mostrar aqui, quando a gente mostrar no site... Isso é importante, porque significa que nós estamos tendo um retrocesso em relação à questão nacional. É preciso que nós, cariocas e fluminenses, revertemos esse quadro. Nós conseguimos detectar, gerar para 3.303 municípios o índice, que é a divisão das 3 dimensões, a nota das 3 dimensões. E aqui a gente percebe que a questão do centro, sul, sudeste tem uma nota um pouco melhor, em detrimento aqui da região norte e nordeste, né? Que isso é a realidade não só do IGM, mas também de outros indicadores. É claro que nós temos algumas experiências, no Ceará, algumas questões, alguns locais que têm um bom desempenho. Mas, no geral, esse é o retrato. O caso do Ceará, por exemplo, a que ele se refere, é importante. Nós tivemos um debate na Câmara Federal sobre o IGM só na área de educação. É importante, porque isso já significa que nós estamos querendo, e por isso você precisa usar esse instrumento como a ferramenta de trabalho. Na Câmara Federal, tratamos da educação, e o que se viu lá, que o Estado do Ceará tem um cluster, efetivamente, na área de educação, com um desempenho muito superior à média nacional, o que é surpreendente. É o caso de Sobral, né? Significa que, caso de Sobral, por exemplo, o que significa que atrasos e condições adversas da realidade geográfica ou local não são exclusivas e determinantes sempre para o processo de retrocesso da sociedade. A gente não pode ter a síndrome de Adão e Eva, né? Que a síndrome, você conhece a síndrome de Adão e Eva? Não? Deus estava passando pelo paraíso e, de repente, ele percebeu que Adão e Eva tinham comido o fruto proibido, a maçã. Ele não conversou. Adão, por que você comeu o fruto? Ele falou, não. Aí apertou o Adão e o Adão logo culpou a Eva, claro. A Eva ficou me tentando, essa sedutora, jogou a culpa na Eva. É sempre assim, né, Enel? Sempre assim, jogando a culpa. Aí a Eva não teve dúvida, acusou a serpente. A serpente que é culpada. Condenou
condenou a serpente a se rastejar sempre e os homens para viver nesse vale de lágrimas até hoje. Nós que somos descendentes disso, temos que aproveitar, pelo menos, fazer desse limão uma limonada e escolher o nosso livre-arbítrio, porque nós fomos condenados não mais à vontade divina, que era o paraíso, onde Adão e Eva estavam, mas nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio para transformar a realidade em que nós estamos. Essa é uma responsabilidade também muito restrita, muito específica da nossa profissão. Nesse momento, a crise é de gestão, fundamentalmente. A crise de gestão é mais cara do que a corrupção. A corrupção é nada. O Jorge Roberto tem razão no pronunciamento que fez, total razão. A corrupção é terrível, deve ser erradicada. Mas se nós estivermos aqui num lugar de santos, todo mundo santo, nós, se não tivermos competência gerencial, a tragédia vai ser maior. Porque se você pensar a nossa querida Petrobras, a organização que todos nós nos orgulhamos, o custo da Petrobras na má gestão foi muito pior do que o custo da corrupção, que é altíssimo. E por aí vai, hein? É verdade. Aqui a gente faz também uma plotagem dos dados em relação à questão fiscal. Vocês podem observar que realmente é bem mais crítica. O próprio índice Firjan saiu recentemente, diz que 86% dos municípios brasileiros estão em situação crítica, né, na sua capacidade de gerar receita. Temos aqui também a dimensão gestão, que trata da questão dos recursos que o município dispõe. Também aqui já tem aqui um pouco uma variação maior em relação aos estados, apesar que nós conseguimos gerar para 4.348 municípios. Em desempenho... Gestão municipal, 85% dos municípios estão com crise fiscal. Sim, é isso? Isso. Veja que coisa grave. Quando fizemos a Constituição de 88, o doutor Ulisses, dizendo que era a Constituição cidadã e que era a Constituição municipalista, importante, porque as pessoas não vivem na União, como já costuma se dizer, nem no Estado, mas vivem no município. A partir de lá, as resoluções de governos, por decretos do ministro, do presidente e portaria do ministro da Fazenda, resoluções do Senado, foram revertendo esse processo a tal ponto que competem, né, hoje aos municípios e aos estados muito maior carga e a grana para o Conselho Federal, para o Sistema Federal. Igualzinho o Conselho Federal com os regionais também. Né? Em verdade, o quinto dos infernos continua indo para a União, mas a tarefa é do município. E aquela Constituição cidadã, aquela Constituição municipalista que dava peso à estruturação da nossa cidadania, da nossa realidade, da nossa administração no município, foi para as cucuias. O livre-arbítrio. São decisões de políticas públicas erradas. É má gestão que está se realizando através da formulação equivocada e errada de políticas públicas. Bom, aqui nós selecionamos os 10 primeiros do Estado do Rio de Janeiro, que é o ranking, em relação ao IGM, que é a nota das 3 dimensões. Então, Niterói ficou em primeiro lugar, Casimiro de Abreu, Angra dos Reis, Maricá, Rio de Janeiro, Piraí, Paraty, Petrópolis, Resende e Itaboraí. Vocês observam que a nota, aqui a média que está 0,6. Lembrando que o índice ele varia de 0 a 1. Ficar em primeiro lugar aqui não quer dizer que esteja excelente, mas é que dentro do contexto aqui dos estados, né, do município, do estado do Rio de Janeiro, foi o que tirou a melhor nota. Então é bom ressaltar isso, porque estar entre os primeiros não significa que ele está bem em tudo, né? E aqui a gente mostra um pouquinho, só uma visualização. Onde está em branco são alguns municípios que nós não conseguimos gerar dados. Porque, como nós coletamos bases secundárias, por exemplo, tem município que não alimentou o Tesouro Nacional. Consequentemente, o índice Firjan não conseguiu gerar o índice e, consequentemente, nós não conseguimos coletar o índice Firjan para colocar dentro da nossa dimensão fiscal. E assim, é muito engraçado. Tem município que recebe royalties e que não alimenta o Tesouro Nacional. Isso é grave, gente. Recebe royalties. E também tem município que acha que o royalties era eterno, que vai ficar eterno, e já se gastou por conta de custeio. Isso é má gestão. Quer dizer, estamos com esse dinheiro aqui como se ele fosse ficar eternamente e passasse a incorporar definitivamente. E aí a gente vê a crise das cidades, dos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Mas sequer a informação dão, mesmo recebendo royalties. Não são todos, não, hein?
E A gente sabe quais são. Hein? E você também sabe. É só você entrar agora no site e olhar. Olhar tudo em detalhe. É interessante que o município que não presta contas, vamos dizer assim, para o Tesouro Nacional, ele fica impedido de receber as verbas as transferências voluntárias, não as obrigatórias, mas as voluntárias. Convênios, enfim. Por que será que isso não importa? Vamos perguntar para eles, né? Aqui, é só uma análise para mostrar que na região sudeste que os resultados são muito próximos, né, dos estados. Então, a gente vê que o Rio de Janeiro ficou 0,56%, Espírito Santo 0,55%, Minas Gerais, que está um pouquinho mais baixo aqui, que é 0,47%, e São Paulo 0,56%. Mas se vocês observem que é muito baixo ainda, pensando numa nota de 0 a 1, né, metade. Então, realmente, tem muito ainda a melhorar. A questão fiscal, como a gente já falou, lá no outro slide, questão da armação dos buses, e aqui tem a relação dos municípios que ficaram entre os 10 primeiros. É interessante aqui mostrar o quê? Por que a gente separa por dimensão? Para quando a gente for fazer a pesquisa no hot site, o meu município está ruim na questão fiscal. Aí eu vou lá no primeiro, claro que eu tenho que comparar município em relação à sua população, em relação ao PIB per capita, ou seja, você tem que comparar municípios que sejam similares com o seu município. Não adianta a gente pegar e comparar, por exemplo, Bombinhas com São Paulo, Bombinhas com Rio de Janeiro, porque tem uma realidade completamente diferente. Então, quando a gente faz esse ranqueamento, é importante observar essa questão da similaridade dos municípios. E aí sim buscar as boas práticas. O que aquele município fez para aumentar a geração de receita? E aqui eu vou citar um caso que a gente descobriu semana passada, lá em Cabo Frio. O município de São Pedro de Aldeia, o que eles fizeram? Eles tinham que aumentar a receita própria e colocaram dentro das escolas municipais postos de atendimento para o cidadão, no intervalo das aulas, ou seja, não prejudicava a aula das crianças e, ao mesmo tempo, o pai ia buscar o aluno e já podia resolver sua questão tributária ali junto ao município. Ou seja, o município não teve que investir em infraestrutura, ele aproveitou o momento, facilitou a vida do cidadão, e isso aí foi o quê? É gestão. E era de novo, o administrador que fez isso. Assim como o Clésio, que é o nosso conselheiro, o secretário de Fazenda do São Pedro de Aldeia também é colega nosso, administrador. Isso, exato. Então, está vendo aí as boas práticas. Então, o IGM mostra exatamente isso. Aqui também é um mapinha, vou passar rapidamente. Aqui também a região sudeste, também, eles são muito similares na questão da nota, ou seja, não há muita diferença entre quando a gente fala do ponto de vista do Estado e não em relação ao município. Importante ressaltar. A gestão, Niterói, ficou também em primeiro lugar. E aí temos aí a relação. Desculpa. Oi? Está errado ali. Você fez o slide errado. Deve ser outro município aí. Onde? Aqui, ó. Você está em primeiro lugar e último. Sim, não. Isso aí ficou tá errado. O 10º não é Niterói, mas dali para frente está correto. Mas a gente confere no hot site. Obrigado. Tem razão. Bom que você está. Eu tinha visto isso, porque eu aproveitei a palestra de Cabo Frio, mas eu tinha visto isso, mas esqueci de corrigir. Desculpa. E aqui nós temos aqui também a questão da dimensão gestão, já um pouco mais variada dentro do Estado. Também a comparação em relação à região sudeste, salientando mais uma vez que as notas são muito próximas. E desempenho, Volta Redonda, em primeiro lugar. E o 10º, Bom Jesus de Itabapoana. Vocês podem observar que a dimensão gestão ela tem uma nota mais próxima de 1. Porque a gente vai mostrar que indicadores que compõem a dimensão gestão. A gente vai falar de questão de qualidade habitacional, da questão da educação, atendimento médico. Vamos falar, dentro da dimensão desempenho, a questão de vulnerabilidade. Enfim, são dados que iremos verificar. Tanto que o mapa ele tem uma nota já, um mapa mais verde, que ele tem uma nota já próxima
de um, né? Por isso que ele ficou mais verde, mas lembrando que, né, não são todos os indicadores que estão bem na dimensão de desempenho. Mais uma vez também aqui temos aqui uma comparação em relação aos municípios, ou aos estados que compõem a região sudeste. E aqui a gente agora vai apresentar o hot site, porque essa é a parte mais teórica, a gente queria mostrar na prática como vocês podem consultar o hot site. Quem tiver tablet, tiver celular, pode também acompanhar, né? E lembrando que o IGM, ele, como eu já falei, ele serve para os gestores públicos, permite visualizar as necessidades e boas práticas de sua região, para os cidadãos, porque estimula a questão do controle social. Nós temos que conhecer mais o nosso município e não só ficar cobrando, né, do gestor, do governo. A gente precisa também conhecer, participar das políticas públicas. E do setor privado também, que o setor privado ele precisa também conhecer aonde que ele vai investir. Ou seja, se ele vai montar uma fábrica, ele quer saber se esse município tem condições de atender, por exemplo, os empregados, questão da saúde, dos hospitais, das escolas. Ele não vai só implantar só para uma guerra fiscal. Teve um caso recente da Nestlé, que vários municípios foram lá oferecer incentivos fiscais para ela abrir a fábrica. E o presidente lá da Nestlé, não, né, eu não quero só incentivo. Quero saber como é que é a estrutura do seu município, para poder atender os meus empregados. Olha a visão que eles, né, que eles tiveram na época. E aí o prefeito de uma das cidades foi lá, e acho que foi Três Rios, e ele... né, Três Rios, e aí ele foi lá e realmente mudou, tentou, né, mudar a realidade do município para poder atrair, e aí acabou sendo implantada a fábrica lá. E também pesquisadores, porque são dados abertos, uma série de dados que podem ser feitos estudos, principalmente na área acadêmica, tem muito a contribuir nessa prospecção de boas práticas. E aqui o endereço, pessoal. A gente, para acessar o site, ele é cgp.cfa.org.br/IGM. Quem estiver assistindo também pode fazer a simulação dentro de casa, no computador. E esse é um site gratuito, não tem que se cadastrar, não tem que fazer nenhum tipo de colocar e-mail, nada. São dados abertos, toda a metodologia, planilha, tudo isso pode ser baixado para poder fazer a análise. E aí vamos lá para o hot site. A gente vai tentar aqui mostrar um pouquinho, porque como a gente está com uma questão de limitação técnica, o Marcelo, que está lá acompanhando ele, vai ter que enxergar no telão, e não lá na tela do computador. Por isso que a questão que a gente comentou no início, né? Então, aqui é um hot site. Nós temos aqui, no início, o que é o IGM-CFA. Né? Não precisa clicar, não. Só vamos passando aqui e vou mostrando. Tá? Então, o que é o IGM, como que ele foi construído, a metodologia e alguns filtros classificando aqueles mapas que eu mostrei para vocês. E aí, como que o cidadão, como que o usuário pode acessar? Ele digita aqui o nome do município, tem o que filtrar por município, ele pode filtrar por estado, por porte do município, ou seja, são 4 tipos de categorias, ou seja, municípios de até 10 mil habitantes, né? Municípios de 20 mil a 50 mil, e depois acima de 50 mil, depois até 100 mil, e acima de 100 mil. Ou seja, você pode já fazer um filtro dos municípios para poder ajudar nessa comparação. Aqui ele mostra um ranking, né? Nós temos aqui Ilhabela, deixa eu ficar do lado de cá para facilitar lá para o Marcelo, né? Então, nós temos aqui Ilhabela, que ficou em primeiro lugar. Clique em Ilhabela, Marcelo, por favor. Então, aqui nós mostramos como que está o gráfico do município em relação às 3 dimensões. Só de olhar aqui, a gente já sabe que ele não foi tão bem na dimensão gestão. Mas o que tem na dimensão gestão? Então, vamos descer. Aqui é uma nota de 0 a 10, só para mostrar. Temos alguns dados demográficos do município, ou seja, quantidade de população, PIB per capita, área, densidade do município, né, o tamanho do município. E quando a gente clica aqui em mais dados, nós entramos nas dimensões em si. E aí sim nós podemos classificar a questão da classificação do município em relação ao Estado, né? No caso aqui, ele ficou em primeiro lugar no índice fiscal e também, coincidentemente, no estadual, porque ele ficou em primeiro lugar no índice geral, então, nesse caso, ele acabou ficando em primeiro lugar. Clica aqui no índice Firjan. Nós estamos aqui na sede da Firjan e utilizamos o índice da Firjan,
que é muito bom. Já é um índice que é gerado desde 2006 e ele procura o quê? Avaliar qual é o gasto com o pessoal do município, ele avalia a receita própria do município, avalia também a capacidade de pagar, né, do endividamento do município e a liquidez, se não me engano, o custo da dívida e a liquidez do município. E aí nós procuramos colocar dentro dessa dimensão também o quanto que o município gasta com saúde e educação, porque são duas áreas muito sensíveis. E aí procuramos estabelecer uma métrica, que é quanto que o município gasta com saúde e educação per capita, mais a nota do índice Firjan, e aí, feito um cálculo todo estatístico, nós geramos a nota dessa dimensão fiscal. Isso é só para exemplo, isso também foi feito para os outros indicadores. Na dimensão gestão, nós temos aqui, por exemplo, a questão de terceirização. Por que a terceirização está aqui? Esse é um assunto que a gente tem observado que é meio polêmico, mas o importante é gerar o debate e gerar a discussão, por isso que ele foi colocado aí. Esse indicador, ele mede não a qualidade do serviço terceirizado, ele apenas mede se o município terceirizou ou não. É importante deixar isso bem claro. A gente trabalha com dados binários, porque na coleta de dados, o município respondeu à base de dados do IBGE dizendo: você terceiriza serviços básicos, coleta de lixo? Sim ou não? Então, esse foi o dado que nós utilizamos. Nós não estamos avaliando aqui se essa terceirização ela está sendo boa ou ruim, né? Isso aí é uma outra análise que deve ser feita, mas, nesse primeiro momento, nós estamos avaliando dessa forma. E aí temos também outros índices, por exemplo, o índice de transparência. O município ele é transparente com a sociedade, ele informa seus dados em relação à legislação que estabelece a transparência. Então, nós buscamos, em vez de a gente desenvolver toda uma métrica em cima disso, nós fomos num índice também já muito importante, que já foi rodado pela terceira vez, que é do Ministério Público Federal, que eles desenvolveram esse índice de transparência. Então, nós procuramos também agregar isso dentro do nosso IGM. Por que ele é indicador transparência está dentro de gestão? Pensando lá naquele slide da cadeia de governança, que é a questão das capacidades institucionais, questão da colaboração e relacionamento das instituições, ou seja, como é que as instituições prestam conta para a sociedade, como é que ela se relaciona. Então, buscamos identificar um índice de transparência dentro dessa dimensão, é só para exemplificar. E temos também o desempenho. O desempenho, nós temos aqui, por exemplo, Ilhabela, a gente está falando de Ilhabela, né, que ficou em primeiro lugar. Vocês podem observar que ela não ficou em primeiro lugar em desempenho, ela ficou posição aqui nacional de desempenho na 138º, né? E na classificação estadual, 70º, né? 70º, né? 70º, desculpa, 70º. Então, vocês observem que ela não foi bem em todas essas dimensões. É importante ressaltar isso. E aí vamos observar, por exemplo, a questão de educação. Vamos clicar no menu, na dimensão educação. Então, aqui a gente está só explicando que, quando a gente vai clicando nessas barrinhas, a gente vai ampliando e vai observando o que está sendo dito em cada dimensão, quais são os indicadores e as variáveis que compõem essa dimensão. Então, lá em Ilhabela, eles estão informando que, por exemplo, porcentagem de criança de 0 a 3 anos é em torno de 36%. O Plano Nacional de Educação estabelece, se não me engano, para 2024, que todos os municípios têm que ter, no mínimo, 50% de crianças de 0 a 3 anos em creches. Então, o indicador mostra isso, ajuda o município a se planejar nessa questão. Enfim, taxa de abandono escolar no ensino médio. Poxa, mas ensino médio não é um dado do Estado, por que está aí no IGM? Porque, quando a gente colocou esse dado, a gente também buscou o quê? É responsabilidade do município elaborar políticas públicas que possam reter esses profissionais no ensino médio. Por que ele está saindo do ensino médio? Está ajudando os pais na renda, está indo trabalhar, saindo da escola. Então, o município também tem que se preocupar com essas questões sociais. E por aí vai. Então, a partir dessas variáveis, desses dados, a gente começa a verificar por que o município tem 80% de crianças na creche. O município que é quase igual do meu tamanho. Tem a mesma taxa, mesma renda per capita, mesma população. Por que ele tem 80%? E aí, assim, a gente começa a incentivar essa prospecção de boas práticas. E, para isso, nós, administradores, temos que também ir atrás desses dados e questionar mais também nossos gestores públicos.
E isso é o que a gente pretende fazer lá na Câmara de Gestão Pública, de começar a coletar essas boas práticas, mostrar isso, e fazer essa grande rede colaborativa de melhorar e profissionalizar a gestão pública do nosso país. Tá? A gente pode comparar agora o município, a gente pode comparar, por exemplo, acho que Rio de Janeiro com São Paulo, porque a gente não dá assim para comparar, porque são o dobro de habitantes, por exemplo, mas só para efeitos, né, didáticos. São as duas maiores cidades. Então, nós observamos aqui, quando a gente compara, a gente coloca lado a lado todos esses dados que eu falei. Então, vamos descer um pouquinho. Aqui é interessante, só para a gente ter uma ideia de PIB per capita. Interessante. O lado de cá é São Paulo, né? Lado esquerdo é Rio de Janeiro. Tá. Então, esse lado aqui é Rio de Janeiro, aqui é São Paulo. Então, o PIB per capita do Rio de Janeiro, lembrando, gente, que esses dados eles variam de 2010 a 2015. Isso é muito importante ressaltar, porque o IDHM ele é gerado de 10 em 10 anos. Então, assim, temos dados do Índice Firjan, que nós coletamos no ano passado, que são dados de 2015, que foram divulgados em 2016. Para esse ano, já vamos utilizar agora os dados que foram divulgados do Índice Firjan 2017, que são dados de 2016, e assim vai. Então, não tem como a gente medir, foi um prefeito que fez nessa gestão teve um bom resultado, porque esses dados eles, né, passam por gestões. Então, é importante ressaltar isso, né? Às vezes, a realidade que a gente está vendo hoje, o resultado aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, não quer dizer que vai estar melhor ou pior quando a gente for rodar os dados atuais. Então, é importante ressaltar isso. Então, nós temos... Talvez seja o caso bem paradigmático, imagino, de Itaboraí, por causa da questão da crise do petróleo e com a crise do Estado, que parou, todas as atividades econômicas foram praticamente paralisadas lá. Isso. Quando a gente atualizar os dados, vai refletir, né, que piorou. Então, por exemplo, PIB per capita, é importante ressaltar aqui, nós temos aqui 43.900 para o Rio de Janeiro e para São Paulo 48.200, são bem próximos, né? E aí a gente entra aqui na questão também fiscal, eles também estão bem próximos, 0,523 Rio de Janeiro e 0,536. Isso aqui não é Estado, é município do Rio de Janeiro. Tá? Questão de gestão, vamos descer um pouquinho. A gente for avaliar aqui, por exemplo, questão, vamos colocar terceirização, que o Rio de Janeiro está um pouco menor. A gente, só de observar a barra aqui em cima, vocês já, tem alguma coisa aqui diferente. Aqui já está tudo muito próximo, mas vamos clicar em terceirização. Aí o que acontece? Terceirização, o Rio de Janeiro não terceiriza resíduo sólido domiciliar, e São Paulo, sim. Sim, São Paulo todos, né? Outro que limpeza urbana também o Rio não terceiriza. Os outros serviços, que é resíduo sólido industrial e limpeza das unidades prediais da administração municipal e segurança das unidades prediais da administração municipal são, né, terceirizados pelo município. Esse é um ponto que a gente está revendo no IGM. Tá? A gente vai buscar, acho que, deixar somente os serviços auxiliares, que são o quê? Limpeza nas unidades prediais, segurança nas unidades prediais, porque isso já é pacificado, que isso o município pode terceirizar, que não tem tanto controvérsia, vamos dizer assim. Agora, resíduo sólido, resíduo industrial, esse já é uma questão que a gente não consegue ainda medir a qualidade dessa terceirização. Então, a gente está pensando em alterar isso aí. Se a gente não tiver uma avaliação mais precisa sobre a questão, a gente cai sempre na questão ideológica. A terceirização é um tema que suscita realmente as polêmicas ideológicas, que contamina a objetividade do dado, né? Isso, e muito importante isso que o presidente falou, porque o IGM ele não está ali para medir a eficiência. A gente está medindo desempenho, com base numa cadeia de governança. Para medir desempenho, por exemplo, se o município ele gasta muito, mas gasta muito com saúde, mas está entregando um bom resultado em saúde, o IGM vai mostrar isso. Agora, como que ele está gastando esse dado em saúde, é aí que entra o nosso instrumento para fazer essa análise. O município está sendo eficiente, eficaz ou não? Qual a efetividade do município no gasto da saúde? Então, é esse contexto que a gente vai buscar disponibilizar a ferramenta para que esses estudos possam serem feitos. Tá? Então, concluindo, aqui embaixo, vamos ver desempenho, questão de qualidade, vamos ver aqui, educação.
tá? A educação tem uma variação maior. A gente só de observar aqui, a gente vê que a barrinha da educação está um pouquinho menor aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver quais são as diferenças entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, só de comparar os dados aqui, nós podemos observar que o que está mais aqui, eles estão muito próximos, mas o que diminuiu um pouquinho a questão de crianças em creche, de 34% do Rio de Janeiro e para São Paulo 38%, que os outros indicadores são muito próximos. Interessante que a taxa de abandono escolar do ensino fundamental, o abandono é quase o dobro, 2,10% e São Paulo 1%. O que está acontecendo, né? E aí Por que é uma taxa de abandono tão grande no Rio em relação a São Paulo, por exemplo? Então, o IGM mostra isso. Pô, vamos investigar. Ele serve de alerta para os gestores municipais a ter essa comparação, porque o prefeito assumiu agora, ele não tem ideia de como está a situação do município dele. Então, é uma ferramenta que vai auxiliar bastante no planejamento do município, né? Comparativamente à cidade de São Paulo, nós estamos muito mal em termos de abandono. De abandono. Agora, por outro lado, Rodrigo, a cidade do Rio de Janeiro tem uma atipicidade. A partir da fusão, o município do Rio de Janeiro é responsável integralmente pelas escolas do ensino fundamental. Isso não é com São Paulo. O ensino fundamental no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é compartilhada pelo Estado e pela Prefeitura. Eu quero imaginar, eu não tenho esse número hoje exato, mas a Prefeitura do Rio deve ter tanto ou mais, apesar de ser uma cidade muito menor, em termos de população, a Prefeitura do Rio deve ter muito mais escolas municipais responsáveis pelo ensino antigo primeiro grau fundamental do que a própria cidade de São Paulo, que compartilha com o Estado. Essa foi um ônus muito forte que a fusão impôs à cidade do Rio de Janeiro sem a devida contrapartida e da qual a cidade paga um preço alto, porque, em verdade, a lei diz que esse ensino é do município mesmo, só que o Rio, dos 5.000 municípios, é o único que tem a integralidade do ensino do primeiro grau. Niterói, por exemplo, grande parte da rede municipal de escolas de Niterói, que está em primeiro lugar, é, em verdade, do Estado. Não é da Prefeitura, ela não tem a integralidade de todas as escolas municipais, das escolas de primeiro grau. Entendeu? Essa é uma tipicidade de políticas públicas que foi cumprir a regra aqui no Rio. Nós permitimos que isso acontecesse, nós estamos pagando um preço muito alto aqui na cidade do Rio. Por esse preço, que não é contemplado em relação vis-à-vis, como, por exemplo, a questão de São Paulo. Perfeito. É importante também que, nessa revisão do IGM, nós vamos acrescentar outros dados dentro dessa dimensão educação, como, por exemplo, o resultado do IDEB, nos anos iniciais. Por que não nos anos finais? Porque nos finais tem justamente essa transferência do que é do Estado, do que é do município. Então, na questão do IDEB, a gente vai buscar dos anos iniciais, que aí vai ser um fator bastante interessante para medir o desempenho na área de educação dos municípios. Tá? Então, basicamente é isso. O site está disponível para consultas. E aqui, o Marcelo está lembrando aqui, em todas essas dimensões que vocês observaram, tem uma explicação de como que o indicador foi calculado, que é essa interrogaçãozinha. Então, aqui vocês podem verificar qual é o nome do indicador, o objetivo da mensuração do indicador, a forma de cálculo, a fonte dos dados que foram utilizados e o ano considerado. E também a periodicidade, além também da polaridade, né? Quanto maior aquele indicador, melhor. Quanto menor, melhor. Então, tem toda essa ajuda aqui que pode ser consultada no momento da análise do indicador. Há duas perguntas aqui, pelo menos, por enquanto, para você, Perfeito. Rodrigo. A questão de segurança não foi considerada para a composição do IGM? Colega Sidmar Barros Lima. Perfeito. Essa pergunta, ainda bem que a gente fez uma reunião ontem, na revisão dos indicadores. E nós vamos contemplar a questão da segurança. Porque a grande dificuldade de obter dados da segurança para o município é a questão da fonte de dados. E nós vamos utilizar dados do DataSUS, onde ele tem um índice de mortalidade por homicídios e índice de mortalidade por acidentes. Então, nós vamos analisar esses dados e aí sim vamos contemplar na dimensão de desempenho. Isso ficou claro. A gente vai considerar nessa revisão que estamos fazendo agora, que deve ficar pronto até final do ano, novembro, né? Dezembro, essa questão dos resultados do índice de mortes. Agora, é preciso que se lembre que que foi excluído inicialmente, podíamos ter considerado isso nesse primeiro modelo, porque, basicamente, a questão de segurança é estadual.
não é? Ela fica de polícia, etc., e que nem todas as prefeituras têm guarda municipal, enfim, guarda armado, não é armado, tem toda uma discussão, mas acho que esses indicadores dão a questão da violência, passa a ser considerado também em relação, agora no novo modelo, em relação ao índice de IGM. Por outro lado, nós temos uma outra questão, que, como disse aqui quando falei, que a gente vai estar fazendo um observatório específico sobre segurança pública, inclusive com a questão de presídio. Exato. E saneamento. Vamos botar também. o dedo na ferida. E saneamento também, que vai ser também Saneamento, outro... claro. Saneamento já vai ser inaugurado, já vai ser apresentado agora do dia 26 de outubro. De outubro. Isso. Tem mais pergunta? Tem bastante. Que bom. Vamos lá. A pergunta é para mim, vou tirar. Depois deixa para mim, para depois. Gostaria de saber do colega da importância da formação, treinamento do servidor que trabalha no IGM, portanto, a relevância da pedagogia. William Machado, que é nosso conselheiro do CRA. Perfeito, William. Nós estamos desenvolvendo um curso EAD, até utilizando a plataforma da Universidade Corporativa do Administrador, do CRA do Rio de Janeiro, onde nós vamos desenvolver um curso do IGM justamente para capacitar não só os servidores, mas quem quiser entrar nessa área, de repente prestar consultoria para o município, ou seja, também vamos proporcionar como é o tema aqui do ENCAD, uma ampliação do mercado de trabalho do administrador. Estamos também trabalhando a questão da certificação profissional em gestão pública, né? Nós vamos lançar também o programa de certificação profissional em administração em diversas áreas e vamos também tentar implementar essa questão da qualificação na área de gestão pública, que vai ser mais um benefício para os profissionais de administração, para que eles tenham esse selo de qualidade e possam prestar serviço de consultoria via associações dos municípios, ou até mesmo ocupando cargos que possam ser abertos via concurso público ou cargos comissionados, cargos de livre provimento, como já existem alguns programas hoje no país de trainee em gestão pública, enfim. Então, é um novo nicho de mercado que a gente já deveria estar ocupando esse espaço já há muito tempo, mas o IGM também vai proporcionar essa abertura. É do Luiz Carlos Afonso, colega, eu estou com um pouquinho de dificuldade de ler aqui a letra. Luiz Carlos, por favor, se eu não conseguir ler direito, me corrija. Se não apresentar essas formas... Não. Eu não estou conseguindo... Vê se consegue. Desculpe, Luiz Carlos. Se não apresentar são terceirizados, esses serviços que são terceirizados ou não teremos insumos para auxiliar... Se eles estão sendo realizados dentro dos padrões compatíveis. Se não tivermos a variável terceira, ele vai ter, apenas ele vai... O que a gente vai trabalhar Puxa, você está comigo, legal, gostei de você dar força. Perfeito. Porque eu estou sendo voto vencido nisso. A ideia era deixar esses serviços que são serviços auxiliares terceirizados. Porque, assim... Claro. Mas é que a gente tem uma questão, por exemplo, nem todo município tem indústria. E a gente coloca lá no ranking se ele terceiriza ou não coleta de lixo industrial. A gente acaba penalizando o município que não tem uma indústria que não precisa terceirizar. Eu acho que o que ele está colocando, que a gente precisa, Afonso, corrigir esse indicador, que é importante, que eu acho que tem que preservar mesmo, dessas distorções. Mas como ele diz muito bem, hoje, pela nova legislação, pode terceirizar tudo, né? Agora pode. Vamos ver se mantém isso, porque o TST é doido para voltar com aquela... Só o Brasil é capaz de fazer essa tolice de dizer que só pode terceirizar atividade meio, não pode terceirizar atividade fim. Qual é o país avançado que faz essa diferenciação louca de meio e de atividade fim? O que é fim e o que é meio no processo da moderna economia, realmente, né? Isso volta para o nosso retrocesso. Ficamos décadas fazendo isso, discutindo isso.
proibido por uma resolução do TST 331, que dizia que só pode terceirizar a atividade. Aí é engraçado, a Justiça do Trabalho do Rio, Tribunal de Justiça do Trabalho, que tem de terceirizados lá, e acha que ele só faz atividade meio? 25% chegou a ter. E condenava o pobre do empresário porque ele estava fazendo terceirização de atividade. Não é? É. Diz uma coisa, faz outra coisa. É incrível isso. Mas a informação a gente pode preservar, porque vários outros dados, por exemplo, que nessa revisão do IGM, a gente está tratando da questão de dados socioeconômicos do município, que ele não vai entrar no cálculo em si daquelas três dimensões, mas vai entrar para a caracterização do município. Então, isso também a gente vai buscar qual é o nível de emprego e renda do município, quantidade, por exemplo, de servidores públicos em relação a empregados da iniciativa privada, ou seja, poder comparar também outros dados, quantidade de pessoas empregadas, quantidade de estudantes, nível superior, assim, você começa a ter vários dados para poder comparar o município com outros municípios. A gente está levantando esses dados para facilitar nesse filtro, nessa caracterização do município, mas não entrando dentro dos cálculos, porque se a gente mudar muito, a gente perde a essência do IGM. Tá? Então, é uma análise que a gente está buscando avaliar. Bom, a última pergunta é dirigida a mim pelo colega Ayrton Mendonça. Senhor Wagner Siqueira, desde a época em que o senhor foi secretário de administração até hoje, o índice de governança do município do Rio de Janeiro melhorou ou piorou? Em quais áreas? Bom, eu saí da prefeitura em dezembro de 2008, quer dizer, portanto, já tem 9 anos. Eu não tenho esse dado, quer dizer, oficialmente, eu tenho sentimentos, mas aí é palpite, é achômetro, portanto, eu prefiro não externá-la, não externar esse palpite. Agora, eu acho que a gente não tem esse dado antes de 2008, para comparar com os resultados a partir de 2008. Perfeitamente. Os dados eles começam em 2010 e vão até 2015. Então, antes, realmente, não tem. Infelizmente, eu não tenho esse dado hoje, nós não temos no IGM, nem temos esses dados objetivamente. Eu e o nosso Abílio Tomás de Freitas, nosso conselheiro e presidente eterno, o nome do nosso plenário lá no Conselho do Rio de Janeiro, nós somos de uma época, em que os serviços públicos funcionavam muito bem na cidade. E a Belle Époque, Mauro? A Belle Époque do Rio de Janeiro foi o estado da Guanabara, tá certo? Onde tudo dava certo. Portanto, nós que vivemos essa maravilha do Rio de Janeiro, realmente, quando você fala assim, era melhor ou pior, a sensação que eu não consigo deixar de voltar ao passado, quando eu era muito bom em pegar bonde andando, pequenininho, magrinho, eu pegava bonde de uma velocidade, soltava de bonde andando, que era uma loucura. Eu fico descobrindo que a maioria das pessoas não sabe o que é bonde. Então, tu vê como é que eu estou ficando? Eu era bom, pegava naquele balaúste, ia correndo aqui, a mão até chegar o último para segurar assim. Andei tomando uns tombinhos também, pela velocidade que pegava, mas acho que o Rio era melhor. Mas isso é uma sensação, porque o que é o nosso presente? É o passado que não passa. O que como esse passado não passa, a gente o mantém como se ele fosse melhor. Possivelmente não era. E o que é o nosso... A gente tem dois tempos, o tempo passado, que é presente, o presente, que é presente, e o futuro, que é o presente, que vai acontecer amanhã também. Agora, a gente tem sempre a sensação que o ontem era melhor, mas eu talvez esteja enganado, porque isso é um sentimento absolutamente psicológico. Ah, que saudade da minha infância querida, da aurora da minha vida, não é isso? Dos tempos que não voltam mais. Mas não é assim. O melhor momento é o carpe diem, é viver esse momento aqui e agora, porque a vida é para ser vivida todos os dias com felicidade e com sentido de realização, de entusiasmo. Não há mais pergunta, eu gostaria de agradecer. Eu tenho certeza que o Conselho Federal, através da sua Câmara de Gestão Pública, é absolutamente gratificada e reconhecida. Se um colega aqui presente utilizar essa ferramenta, já está bom. Se muitos utilizaram, se todos utilizarem, então é o sentido da realização que a gente quer fazer. A gente quer contribuir para o debate nacional, efetivamente dando ferramentas e instrumentos de trabalho para os colegas administradores. Entram no site, como está no folheto, e vocês vão poder
utilizá-lo. Como diz o William, que é o conselheiro regional aqui do Rio de Janeiro, que está mais dedicado ao índice de governança municipal, aqui representando o federal, já junto ao federal, colega nosso, doutor em administração pública pela Universidade Francesa, ele está se dedicando a isso bastante e estamos querendo também fazer um cursinho pela Universidade Corporativa, mas isso a Câmara, viu, Jorge? A Câmara de Gestão Pública está demorando a pedir, como ela não pede, você não consegue fazer. A bola está com ele. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Peço aos administradores Wagner Siqueira e Rodrigo a gentileza de permanecerem no palco e eu chamo também o Marcelo para receberem juntos os agradecimentos. Agradecemos, então, ao presidente do Conselho Federal de Administração, administrador Wagner Siqueira, e aos membros da Câmara de Gestão Pública do CFA, administrador Rodrigo Neves Moura e Marcelo Gomes da Silva, pela excelente apresentação, e convidamos o presidente do CRA de Mato Grosso, administrador Hélio Tito, para fazer a entrega dos certificados de participação. Mais.